Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Faz algum tempo que nós lemos esse texto com o mesmo tema, conduzindo-se por um notável saber ou conhecimento. E os irmãos devem se lembrar que por uma questão didática, ou seja, para facilitar o aprendizado, nós dividimos ele em 3 partes. Primeiro vimos da expressão, sabendo que o apóstolo está falando aos irmãos da necessidade de eles se santificarem, mesmo porque eles invocavam a Deus como Pai, lembrando a eles que ele não trata ninguém de modo parcial, ele age sem acepção de pessoas. Por isso, eles deveriam se conduzir com temor durante todo o tempo da sua caminhada, da sua jornada nesse mundo. Então, Pedro usa um método muito interessante, é um método bíblico, que é fazer o seguinte: vocês precisam ter em mente verdades que são preciosas, essenciais para a vida nesse mundo e para a eternidade. Por isso ele começou dizendo da importância do conhecimento para a vida de santidade, com essa expressão inicial, sabendo que. Em segundo lugar, como nós vimos, ele diz, em certo sentido, que o conhecimento que ele está lhes dando é um conhecimento que produz uma conduta saudável e agradável. Então, ele tratou de mostrar que, primeiro, Deus nos resgatou de uma conduta inútil, porque ele fala que nossos pais, eles nos legaram um procedimento fútil, um procedimento que veio da parte do nosso pai, dos nossos pais. E isso, de fato, todas as gerações experimentam aquilo que Davi disse: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E outra questão é que nosso resgate, diz ele, foi de um valor inestimável. Então, esse conhecimento de que ele diz que nós fomos resgatados não por um preço qualquer, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, versículo 19, e sem mácula, o sangue de Cristo. A terceira parte desse texto é exatamente aquilo que chamamos de verdades relacionadas ao nosso resgate. Esse é o terceiro ponto, e que devemos, nesta noite, nele nos ocuparmos, a fim de que
nós possamos dar prosseguimento àquilo que vimos. Então, meus irmãos, vejamos bem o que diz esse ponto 3, verdades relacionadas ao nosso resgate. Para tal, vamos ler os versículos 20 e 21 mais uma vez. Estão expostos aí. O que é que diz aí o texto? Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olhando para esses dois versículos, quero chamar a atenção dos irmãos para o que nós haveremos de ver. Então, eu vou citar, depois vamos examinar cada uma dessas coisas. Primeiro, nesse versículo 20, nós temos, eu vou citar dos versos 20 e 21, a eternidade do nosso resgate. Segunda coisa que vemos aqui é a historicidade do nosso resgate. Em seguida, vemos a motivação do nosso resgate. Depois veremos a personificação do preço do nosso resgate. E, por último, o propósito do pagamento do nosso resgate. Então, vamos considerar isso. Primeira coisa que temos aqui é a eternidade do nosso resgate. Ele diz aqui que não foi mediante coisas corruptíveis, nós já vimos, mas o sangue de Cristo. Ele diz, com efeito, conhecido antes da fundação do mundo. Meus irmãos, na nossa curiosidade, na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de, muitas e muitas vezes, olharmos para a Escritura sem o devido cuidado, chegamos até pensar, às vezes, que quando Adão e Eva caíram, isso tem a ver com falha da parte do Senhor. Então, como que o Senhor teve que correr apressadamente para não sofrer tanto dano, porque precisava de resgatar os homens. Então, longe de ser um arranjo, algo que se faz de última hora, o Deus Trino planejou nossa salvação na eternidade. Porque aqui diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Ora, com relação a isso, a esse plano, esse planejamento antes da fundação do mundo, o Senhor mesmo disse ao profeta Jeremias. Ele disse assim, de longe, Jeremias escreveu no capítulo 31, versículo 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Não foi algo que aconteceu, agora o que é que fazemos? Porque Adão comeu do fruto, Eva comeu do fruto, e agora o que vamos fazer? Não. Esse plano é eterno. Porém, meus irmãos, é no Novo Testamento que a eternidade do nosso resgate se torna totalmente esclarecida. Na revelação que o Senhor fez. Eu vou ler aqui, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, quando o apóstolo, num contexto de sofrimento, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo o seguinte, que aconteça o que acontecer, tudo que ocorre com o povo do Senhor coopera para o bem deles. E ele diz, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E nós perguntamos, que propósito é esse? Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, está aí a eternidade, também os predestinou, está lá na eternidade, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no versículo 30 ele diz assim, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Apresenta o plano da salvação como que totalmente realizada, ou realizado o plano. De maneira que aqui nós estamos vendo o apóstolo Pedro trazendo para nós a eternidade do nosso resgate. Nada de arranjo. O sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Meus irmãos, se nós cremos nisso, nós não vamos duvidar do amor de Deus. Pelo contrário, nós vamos falar como Paulo escreveu, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem poderes, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Ele planejou a nossa salvação na eternidade. Em segundo lugar, vimos aqui a historicidade do nosso resgate, porque ele diz assim, conhecido, diz assim, porém manifestado quando? Quando, irmãos? No fim dos tempos. Está aí escrito. Diz ele, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Irmãos, se o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, necessário se fez que isso fosse manifestado. O preço do nosso resgate foi conhecido, história, no tempo e no espaço. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, no caso, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo teve que entrar na história. Por isso diz, a virgem concebeu. O menino se não nasceu. História. Existe registro disso. Isso é contado. Aliás, nós vivemos há 2022 anos que isso, em certo sentido, ocorreu. Porque a vinda dele é um divisor de águas. História passada, história que está avançando. Manifestado. Quando, irmãos? No fim dos tempos. Ou seja, a cruz de Cristo é verdadeiramente um fato. Não se trata de fábula engenhosamente inventada, pois a história, ela testifica sua exatidão. Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele disse, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ele então diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele Deus, ele na eternidade não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele é histórico. Ele veio, ele tinha cheiro, ele tinha sentimentos, ele olhava, todos percebiam. Nem todos podiam dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele foi conhecido, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, aqui temos a historicidade do nosso resgate. Vocês estão entendendo? Isso é importante. Ele veio. Cristo Jesus, homem. Além disso, nós temos aqui, em terceiro lugar, a motivação do nosso resgate. A gente faz uma pergunta, a pergunta é assim: o que motivou Deus fazer isso? Qual é a expressão sublinhada aí? Por amor de vós. Trata-se, usando uma expressão de Spurgeon, do amor imensurável. Conforme o Novo Testamento descreve, e talvez o texto que mais fala disso de forma impressionante é João 3,16, quando lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E essa foi a sua motivação. Não foi porque ele olhou e disse: não, fulano vai ser bonzinho. Não foi porque ele olhou e disse: fulano vai crer. Não foi porque ele olhou na eternidade e disse: fulano, beltrano, ciclano são gente boa. Não, ninguém presta. Foi motivado pelo amor. Amor que não busca os seus próprios interesses. Só isso, irmãos. E isso é tudo. O nosso resgate foi motivado pelo amor de Deus. Por isso que lemos há pouco, na primeira carta de João, quando ele diz: nisto consiste o amor, não é que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, como sacrifício pelos nossos pecados. E aí ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, nós somos naturalmente homens e mulheres sentimentais. Homens e mulheres que dizemos assim: eu gosto de fulano. Às vezes até pai e mãe tem um amor diferenciado. Diz: eu gosto tanto de você, mas eu vou mostrar como é estranho. Eu amo tanto você. Vocês já notaram que, vez por outra, pai e mãe ficam aborrecidos com os filhos e só falta pegar e jogar na parede? Irmãos, a motivação de Deus não foi nada que Ele encontrou em nós que lhe agradasse. O único que Ele se agradou foi seu Filho. Quando Ele disse: tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Por isso nós cantamos: amavas-me, Senhor, quando não tinha nada, antes de romper a luz. E aí o escritor, o autor da lírica diz assim: meu Deus, que amor, que amor. Por isso João também, aqui, esse mesmo João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece. Tal motivação divina tem sido a nossa também. Eu dizia que nós somos, por natureza, sentimentalistas. Nós amamos
Porque a pessoa que nós dizemos que amamos tem o que nos dá. Vocês já notaram que é difícil alguém dizer assim, olha, eu tenho um amigo, ele é bandido, ele é gente boa. Vocês já viram? Mas às vezes você não tem nada a ver com a pessoa, ela nem lhe conhece, diz, eu amo fulano de tal. Deus nos trouxe o seu filho por uma razão, por causa do seu amor. Então, o que possamos dizer, irmãos? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em seguida, vejamos a personificação do preço do nosso resgate. Ele diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus. Vejam, ele está falando do sangue. Vejamos, vamos dar uma lida aqui, com vagar, no texto. Preste atenção. Eu vou ler a partir do versículo 19 de novo. Nós fomos resgatados não pelo fútil procedimento que nossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele diz, com efeito, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestar no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele. Ele então traz a expressão sangue de Cristo e confunde com o próprio Cristo. Por meio dele. Essa identificação, irmãos, é tão real que ele foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, de fato, o preço do nosso resgate, identificado com o derramamento do sangue de animais, isso vem desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. Mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías 53, por gentileza. Lá está escrito, no versículo 6, o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Leiam comigo, por favor. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ovelha, cordeiro. Ele não abriu a boca, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele o quê? Ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo, engano, fraude, algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, é impressionante como essa figura do Cordeiro percorre toda a Escritura. E vai ser de tal modo, irmãos, que naquele dia, na consumação do século, todos que estamos aqui, veremos o que nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Leamos com toda atenção pela graça do Senhor. Nós estamos falando da personificação do preço do nosso resgate, quando a Escritura chama ele, o sangue dele, de Cristo, o sangue de Cristo, que fala por meio dele. Veja o que o João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora,
de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz. A voz do anjo diz assim: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Uma voz de anjo que o universo todo ouviu e ouvirá. Ora, versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João entra em desespero, na visão. Ele diz: e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, quem, irmãos? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico que eu peço para os irmãos cantarem comigo, lendo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, vocês percebem o que nós estamos vendo aqui? A personificação do preço do nosso resgate, que por meio dele, é ele, Cristo, e o seu sangue sendo mostrado como algo essencial, vital. Que maravilhosa personificação do nosso resgate é nos apresentado pelo apóstolo Pedro. A questão é, cremos que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Numa outra linguagem, cremos que ele é o sacrifício por ter derramado o seu sangue para nos purificar de toda injustiça. Por último, temos o propósito do pagamento do nosso resgate. O que diz a expressão sublinhada aí? De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Propósito, para quê? Aprecio a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Meus irmãos, o que é isso? Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele sofreu na cruz do Calvário, e o Evangelho tem a ver com isso. Ele derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê que nós cremos no Senhor Jesus Cristo? Porque Deus
o ressuscitou dentre os mortos. O pagamento foi feito. Na cruz ele expressou-se de uma maneira tão graciosa, dizendo: está consumado. Ali ele rendeu o Espírito. Paulo diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E a justificação é pela fé. Por isso ele prossegue em Romanos capítulo 5, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos por causa da sua morte e ressurreição. Mas também há um outro elemento que ele diz aqui, que ele passou por isso, para que não só a nossa fé estivesse nele, mas também a nossa esperança estivesse nele. Vocês lembram? Quando no Evangelho segundo João, está registrado no capítulo 14, quando ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também comigo. Meus irmãos, só por causa da obra dele é que nós podemos dizer que haveremos de habitar em novos céus e nova terra, onde reina justiça. Tudo por causa dele. E por meio dele, isso ele deu. Ele ressuscitou dentre os mortos. O Deus deu a ele glória, o ressuscitou, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus vai cumprir o seu propósito. Vai chegar o momento e quando ele reunirá todo o seu povo, de todos os cantos, de todos os lugares, e então haverá um rebanho, um só pastor. E viveremos, pela sua graça, com ele, para todo o sempre. O que a gente diz, irmãos? Amém. Esta é a obra do Senhor, é o que nós fazemos, nos reunimos numa noite como essa para lembrar do seu sacrifício. Cordeiro de Deus, que veio para expiar o vil pecado. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, nessa hora. Pai Celeste, dá-nos a graça de sermos achados no Teu Filho. Dá-nos a graça de vivermos focados nele. Ó Senhor, cheios de gratidão pelo que Tu fizeste. Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pedimos a Tua bênção para esse momento que segue com a ceia do Senhor. Ó Senhor, que participemos dela, não como um momento de comer e beber simplesmente, mas crendo, entendendo o seu significado. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.